Hebreus 11, 1 e 2, 33 a seguir. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Verso 33: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E você toma assento dizendo amém. Podeis tomar assento. Quando o escritor aos Hebreus fala acerca da natureza da fé, ele tira aqui um largo exemplo e ele forma aqui uma grande lista de heróis do Velho Testamento. Ele destaca aqui Abel, ele destaca aqui Enoque, ele fala aqui de Noé, ele fala do nosso pai Abraão, ele fala de Gideão, ele vem falando aqui de uma grande lista de heróis que, pela fé, eles venceram reinos, pela fé, eles venceram o fogo, eles venceram exércitos do inimigo. E o que me chama a atenção é que ele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, ou seja, a certeza das coisas que não se veem. E aí ele destaca no versículo 2, porque por ela, ou seja, ele estava falando da fé, por ela os antigos alcançaram testemunho. E é interessante quando você vê uma pessoa antiga, uma pessoa, hoje eu vi uma entrevista de um homem de 124 anos, e ele falava, olha, o que me dá força para viver é a fé que eu tenho em Deus. Dava para perceber que não se tratava de uma pessoa religiosa, mas uma pessoa que tinha fé, porque antigamente as pessoas idosas, as pessoas não tinham conhecimento da palavra, mas tinham uma fé, uma certeza. E a Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Agora imagine você, alguém que é conhecedor da palavra de Deus, se ele genuinamente
exercitar o poder da fé. As proezas que uma pessoa que tem fé pode realizar. Como pode ser vencedora uma pessoa que utiliza a autêntica fé em Jesus? Aquela certeza que ele tem absoluta de que Deus, através da fé, move montanhas, derruba muralhas, porque aqui narra que as muralhas de Jericó, elas caíram através da fé. Está aqui em Hebreus 11. As muralhas de Jericó, elas caíram através da fé. O povo não teve que fazer nada, só ficar rodeando, dando 6 voltas cada dia ali em volta do muro, e no 7º dia 7 voltas. Aí gritaram como? Através da fé. A fé é um grito. A fé é uma palavra verbalizada que a gente fala. Jesus disse: olha, tudo que pedirdes com fé, crendo, recebereis. E eu acho lindo o que o escritor aos Hebreus fala no verso de número 6. Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. É impossível. E ele diz: porque é necessário, ou seja, se faz necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeira condição, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Mas é só isso? Não, porque a Bíblia diz também que os demônios creem e estremecem. Só crer que Ele existe não é suficiente, mas já é um ponto de partida. Aí diz: primeiro, crer que Ele existe. Segundo, que é galardoador. Galardoador é recompensador, premiador. É o que nos dá a recompensa através da fé. Que é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que o buscam nas suas aflições, nas suas dificuldades. Então, finalizando aqui, falando dos heróis da fé, no verso 33, diz que os quais pela fé, eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas, eles fecharam as bocas dos leões, não lembra de Daniel e outros que foram jogados em covas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Olha que coisa, da fraqueza tiraram forças. Eram homens que aparentemente eram frágeis, eram débeis, fragilizados, mas da fraqueza tiraram força. Na batalha eles se esforçaram, puseram em fugida os grandes exércitos do inimigo. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha aqui, dando testemunho de mulheres que antigamente tinham muita fé. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Quantos que foram jogados em covas? Eu me lembro de um casal de missionário que foi para a África, e lá numa cidade de muitos feiticeiros, jogaram ele, 2 crianças, uma menininha e um menininho, e o casal dentro de um lago de fogo, ou seja, um buraco. Jogaram eles lá dentro, morreram queimados. Eles não aceitaram o livramento. Diz: nós não vamos negar a fé. E eles foram jogados. Aqui diz que não aceitando o seu livramento, para alcançar o quê? Uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoite. Quantos apóstolos de Cristo, Paulo, Pedro e muitos outros foram açoitados, até
cadeias e prisões, Paulo e muitos outros apóstolos, foram apedrejados, não lembra de Estevão? Outros cerrados, né? A história diz de Isaías, cerrado ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Tiago foi morto ao fio da espada. Andaram vestidos de pelos de ovelha e de cabras. Lembra de João Batista? Desamparados, aflitos, maltratados, os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes e covas e cavernas da terra. E finalizando, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, ou seja, eles não eram pessoas que eram pessoas incrédulas, eles tiveram testemunho da fé, mas diz aqui, não alcançaram a promessa. Sabe por quê? Dependia de nós, da igreja, da nova aliança, dependia do sacrifício do Calvário, do sacrifício da cruz, dependia de Jesus. Então, não alcançaram a promessa. Passou. Onde eles estão hoje? Esses santos do Velho Testamento estão no paraíso de Cristo, estão aguardando lá o momento do arrebatamento da igreja. Eles vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados a encontrar com eles nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí diz, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. Proveu Deus algo melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, você vê que depende de nós, depende da igreja, do sacrifício de Cristo, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu fico pensando, até os santos do Velho Testamento dependem da igreja, porque enquanto a igreja não for arrebatada, a redenção de todos que morreram no Velho Testamento não será concretizada. Eles estão aguardando, estão lá no lugar de descanso, estão no terceiro céu, paraíso de Deus, mas eles estão aguardando a igreja. Está vendo? Tanto que eles dependem da gente. Então, depende da sua firmeza, do seu compromisso com Deus. Oração não, para eles não, oração não precisa, mas depende que Jesus venha logo, e até o sangue que foi derramado deles será vingado por Jesus Cristo. Fica em pé.